Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma noite, mais uma vez, para celebrarmos o culto de adoração e louvor ao Senhor. Amém? É um momento, é impossível deixar de falar, né, do momento que a gente passa. E eu imagino que tem muita gente a mais ajoelhada aos pés do Senhor, né, aos pés da cruz, buscando a Deus, né, até porque nos momentos de dores, né, como esse que a gente está passando, é comum que a gente se volte mais a Deus. Mas essa semana me surpreendeu um caso e de que eu percebi algumas igrejas, principalmente naqueles lugares onde as pessoas não têm a internet para fazer como estamos fazendo aqui, né, e as pessoas estão distantes, né, estão distantes da igreja do Senhor, né, não estão buscando meios, e a gente se preocupa e ora por essas pessoas, que não deixemos, né, que morra a igreja do Senhor nesse momento, na sua comunidade, né. A gente percebe como a nossa igreja, graças a Deus, a gente intensificou mais, né, o dia a dia, o lidar com a palavra de Deus, os nossos cultos, né, as leituras, né, através dos canais, pelas redes sociais. Mas que aqueles que não tem, a gente percebe que não tem esses recursos, que a gente também possa ser esse canal, não é, de levar essa palavra, né, o ID, né, levar a boa nova. Amém? É certo? Nesse momento, reunidos aqui para o culto ao Senhor, nosso culto dominical, né, coloque os seus agradecimentos, também as suas petições, né. O Senhor suporta tudo por nós, Ele já suportou tudo por nós, então a gente pode descansar no Senhor, né? O sofrimento que nos alivia, né, buscando a Jesus, né? A gente tem feito isso, né, usando o WhatsApp, né, os canais para mandar uma palavra, compartilhar um versículo, né? Há muita gente desesperada, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né, fica desesperada nesse momento, né? Eu tenho pessoas na minha família que não conhecem a Deus, como graças a Deus eu conheço, e se desespera. A gente leva essa palavra, que todo mundo, que os nossos irmãos, as pessoas que estão vendo o nosso culto nesse momento, possa levar essa palavra, né, de ânimo, né, de paz, de afago, de refrigério, né, a quem precisa. Amém? Vamos louvar a Deus nesse momento, né, o nome de Jesus. Amém? Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus do som do céu. Vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus
Aleluia. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, Sopra teu vento suave hoje aqui. vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva Nesse lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, Sopra teu vento suave hoje aqui. vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Amém. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. O único nome, o nome acima Amém, de todo Senhor. nome. Glórias a ti, Deus. O único nome por quem importa a salvação. Amém, Senhor. Aleluia. Continuando aqui na presença do Senhor, eu convido você que está aí em casa para, junto com a gente nesse momento, poder louvar o nosso Senhor Deus. Vamos adorar o nosso Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Pai nosso nos céus,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sacia a nossa fome, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Assim como imitamos os seus passos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu, somente teu, totalmente teu é o poder, é o reino, é o poder e a glória para sempre, amém. Para sempre, amém. Amém, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Para sempre, amém, Senhor. Glórias a ti, Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Este é aquele momento que quando a gente está na igreja, né, presencial aqui, a gente dá aquele abraço nos irmãos, né, também dos nossos visitantes, dos nossos convidados, né. Então aí em casa também você pode, né, dar aquele abração no seu familiar, tá certo? Você não está na igreja do Senhor, mas está na igreja aí na sua casa, né, nesse momento. O Senhor está contigo, amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo, pode crer, me foi dado como herança eterna. Maior prova de um
amor tão profundo, o amor de Jesus. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar salvação. Amém. Aleluia. Dê aquele glória a Deus aí, né? Onde você está, aí na sua casa, em qualquer lugar no mundo, né? O bom desses canais é que alcança a gente, né? Em qualquer momento, em qualquer lugar. Amém? Continuamos glorificando o nosso Deus com mais um louvor. Não se preocupa, né, com os valores da sociedade, dos valores do mundo, porque o valor mesmo que você tem, meu irmão, é para Deus. Esse daí, basta que Ele reconheça e para nós é o suficiente, amém? Tá certo? O nome que deve ser glorificado é o nome do Senhor, o nome de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
Obrigado, Senhor, por estar aqui, ó Deus, na tua casa, Senhor. Obrigada por nos proteger todos os dias, Senhor, e estar nos seus cuidados, ó Deus. Ó Pai, tu és o único caminho, ó Deus. Ó Deus, tu és um caminho de esperança, ó Pai, de dias melhores. Confie no Senhor. Amém. Ele está contigo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, paz e graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, pedir a iluminação do Senhor para a meditação desta noite? Senhor querido, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela Tua intervenção no nosso meio. Paizinho, nós temos a plena consciência que se o Senhor não abençoar esta palavra, de maneira nenhuma ela será útil para a minha vida e a vida dos meus irmãos. Por isso, no nome de Jesus, eu peço, eu clamo pela Tua intervenção nesse momento, para nos dar luz, para que possamos compreender aquilo que a Tua palavra nos diz. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer, irmãos, a continuação do nosso estudo, o estudo sistemático no Evangelho de João. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 41 até o verso 59. É um textinho longo, mas necessário. Pastor Sérgio, inclusive, adiantou semana passada dizendo que a perícope deste texto, ela seguia até o verso 59. Ele foi até o verso 40 e agora a gente segue daí para fecharmos mais uma parte daquilo que o Senhor deixou registrado no Evangelho segundo João. Então, João 6,41 diz assim a minha versão: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram.
quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muito bem, então aí fecha-se aquele ciclo que foi iniciado semana passada com o pastor Sérgio, exatamente na continuação da multiplicação dos pães. No começo do capítulo 6, você se recorda, Jesus atravessa o mar da Galileia, vai a um local, a uma localidade deserta, perto de Betsaida, e ali a multidão aflui, e ele opera a grande multiplicação de pães e peixes, alimentando mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós lembramos disso, que no fim daquele dia, Jesus manda os discípulos atravessarem o mar de volta a Cafarnaum. Enquanto ele vai despedir as multidões, sobe até a montanha para orar, e dali ele sai em resgate dos discípulos que estavam remando por horas e horas e horas, tentando chegar no seu destino, mas o vento lhes era contrário. E aí sim, quando Jesus chega ao barco, há aquele encontro de Jesus com Pedro sobre as águas, né? Pedro desce, conforme Mateus 14 nos mostra, Pedro desce do barco, vai caminhando até Jesus, mas teme o vento forte, o mar encapelado, ele se assusta e começa a naufragar. Aquilo foi uma lição tremenda para a nossa vida. Quantas vezes nós temos de Deus uma palavra de confiança, vem, e a gente começa a perguntar-se se de fato estamos seguros nas mãos daquele que nos chama. Sim, estamos seguros. Quando Pedro temeu, foi porque ele tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos nas circunstâncias, e a Bíblia diz que imediatamente ele começou a afundar. No meio do seu desespero, ele clama por Jesus, Jesus estende a mão, o segura, o traz firme, vão os dois para o barco, e o barco imediatamente chega do outro lado. A multidão, vendo que Jesus não estava naquele local onde eles o tinham deixado no dia anterior, tomam barcos e vão até Cafarnaum. E chegam ali, começam a procurar Jesus e o encontram na sinagoga. E esse discurso aqui de Jesus, todo ele se dá exatamente ali na sinagoga, como você pode ver no final aí do texto, João 6:59, ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muito bem, eu acredito que para nós compreendermos o restante dessa perícope, nós precisamos voltar os olhos para o versículo 30 desse capítulo 6, né? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Toda a argumentação de Jesus é a partir desse questionamento daquele povo, daquela multidão que se encontra com Jesus e vão questionar a ele, não é? Mestre, como tu chegaste aqui? Jesus disse, olha, vocês estão preocupados, não é porque vocês viram sinais, não. Vocês estão me procurando, é porque vocês tinham fome ontem, se alimentaram, e vocês estão procurando algo que seja interessante para a vida temporal de vocês. Mas, segundo Jesus, eles deveriam trabalhar pela comida eterna, a comida que não perece, não apenas por algo que fosse gasto apenas nessa vida. E os judeus perguntam, né? Qual é o sinal que o Senhor faz, né? Não, qual é a obra de Deus que nós devemos realizar? Jesus diz, a obra que vocês devem realizar é crer naquele que o Senhor enviou. Aqui, queridos, eles nessa pergunta do versículo 30, que sinal, pois, tu fazes
para que o vejamos e creiamos em ti. Certamente aqueles judeus, talvez esse questionamento tenha sido feito a partir de alguém que estava participando do culto ali na sinagoga, lembrando-se da promessa, da profecia que havia sido lançada por Moisés, que em Deuteronômio 18, 15, 18 e 19 está registrado isso aí, que no tempo futuro Deus haveria de enviar um profeta. Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, disse Moisés, né? A ele ouvireis. Versículo 18 de Deuteronômio, versículo 18, 19 de Deuteronômio 18 diz: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Aqui talvez a pergunta desse judeu seja essa: quais são suas credenciais? Você seria por acaso o profeta prometido? Nós podemos dar crédito à sua palavra? Bom, que sinal você nos dá para que nós creiamos em você? Nós temos Moisés. Moisés, quando o nosso povo andava no deserto, ele nos deu o maná. Ele deu o maná, o pão do céu, aos nossos pais, aos nossos antepassados. E tu, que sinal fazes para teres autoridade, né? Se a Bíblia diz que seria um profeta como Moisés, que autoridade você tem? Que sinal comprova isso que você está falando? Então, queridos, a realidade toda destes versículos aí, esse questionamento. Moisés nos deu o maná do céu. E tu, o que fazes? Quais são as suas credenciais para que nós venhamos a crer em você? Será se você é o profeta prometido? É sobre isso que Jesus então vai responder. É interessante a gente destacar que esse povo que faz esse questionamento, primeiro ele chama Jesus de Rabi. Rabi, quando tu chegaste aqui, né? Rabi é mestre. Só que eles têm uma atitude não de alguém que está querendo aprender a verdade, mas alguém que está contestando a autoridade do Rabi. É aquela pessoa que diz que quer acreditar, que quer crer, mas já começa descrendo, né? E esse povo é o mesmo povo, é a mesma multidão que fora testemunha ocular do grande milagre da multiplicação de pães acontecidos no dia anterior. Olha, isso nos leva a pensar, queridos, que nem sempre um sinal miraculoso, sobrenatural, um feito tremendo e portentoso de Deus vai necessariamente gerar a fé no coração de alguém. Às vezes as pessoas dizem, né? Eu crerei se eu vir Deus fazendo. Eu crerei que Jesus é o Filho de Deus se tal e tal acontecer. Eu me lembrei agora de um certo debatedor que defendia que Deus não existe. Então ele dizia, ele chegava no púlpito onde ele ia se apresentar, ele dizia algumas blasfêmias, algumas heresias e terminava dizendo: muito bem, eu desafio a Deus, eu estarei esperando aqui 1 minuto. Se Deus existe, depois de tudo que eu falei, eu quero que ele me fulmine com um raio. Se Deus existir, ele mandará um raio para me consumir. E causava um grande impacto aquele homem ficar olhando o relógio, esperando passar 1 minuto, e ele sempre se virava para a audiência e dizia: Deus não existe. E o povo aplaudia, o povo vibrava com aquela cena, com aquele paspalhão, né? Mas aconteceu uma vez que ele debatendo com um cristão, o cristão disse para ele: fulano de tal, você é muito tolo. Você acha
que depois de Deus esperar 2000 anos, desde que Jesus veio ao mundo, ele perderia a paciência com você e com a humanidade por causa de 1 minuto? E aquele homem ficou então envergonhado. Há algumas pessoas que acham que se virem sinais crerão, e aqueles que perguntavam a Jesus eram pessoas que tinham visto grandes sinais e apesar disso elas não criam. É a partir dessa provocação dos seus ouvintes que Jesus usa 2 figuras do Antigo Testamento para comprovar que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele fala de Moisés e do maná. Você se lembra do fato, né? Quando o povo de Israel, saindo do Egito, começa a se queixar, a murmurar, dizendo que não tinha mais comida, não tinha comida, e Deus manda o maná, uma espécie de fécula que descia pela manhã. O acampamento estava coberto com aquela fécula e eles pegavam e ali faziam bolos, faziam pães, comiam aquilo e ficou conhecido então como o pão de Deus que desceu dos céus, porque na madrugada o acampamento se recobria com esse maná e depois sumia, né? Quem guardava de um dia para o outro estragava, não prestava, de tal maneira que as pessoas iam aprendendo a depender da providência de Deus a cada dia. Basta a cada dia o seu mal. Então, o maná significava isso. E Jesus, então, está respondendo a questão daquele povo. Que sinal tu fazes? Que obra tu tens? Para que nós possamos crer que tu és o profeta, para que nós venhamos a dar ouvidos à tua voz. Então ele usa essas 2 figuras, Moisés e o maná, para descrever que ele de fato é o pão vivo que Deus deu ao mundo, né? É como se eles dissessem, é como se Jesus dissesse, né? Vocês falam que Moisés deu aos nossos antepassados o maná no deserto. Pois é, era a respeito de mim que Moisés falava. Ontem vocês estavam no lugar deserto e solitário, sem ter como prover-se de comida. E eu, assim como Moisés, matei a fome de vocês. Mas eu não lhes dei o maná que Moisés deu aos antepassados. Eu lhes dou o verdadeiro pão do céu. Essa seria mais ou menos a interpretação daquilo que Jesus estava dizendo. O verso 32 de João 6 nos mostra exatamente esse fato. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Aqui é uma crise, né? Porque os judeus, aqueles que estavam questionando Jesus, eles acreditavam que o pão do céu era o maná que Moisés tinha dado. Que Moisés tinha lhes dado, ou dado aos seus antepassados, né? E Jesus diz, olha, negativo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E quem é esse verdadeiro pão do céu? Verso 33 vai dizer, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Preste atenção aí, que o pão de Deus é uma pessoa e não uma coisa. O pão de Deus é aquele e não aquilo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A atitude daquele povo, assim como foi daquela mulher samaritana, imediatamente eles pedem, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ora, se o verdadeiro pão não era o que Moisés providenciou, e o verdadeiro pão é este que desce do céu, então nós queremos esse pão para nós. E aí você vai ver no verso 35 a oferta genuína do Evangelho. Ainda que aqueles homens e mulheres não tenham compreendido a extensão do que eles estavam pedindo, Senhor, nos dá desse pão vivo que veio do céu, ainda assim o Senhor oferece a eles o que eles precisam. Verso 35 diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa resposta de Jesus nos mostra algumas coisas. Primeiro, que saber não é sinônimo de crer. Aquele povo viu a multiplicação dos pães, aquele povo tinha conhecimento do poder de Jesus e ainda assim eles não criam. Essa é a realidade de muitas pessoas com quem nós convivemos. Nós falamos de Jesus, nós explicamos o plano da salvação, como diz o outro, a gente tem que desenhar para a pessoa ver, mas a pessoa não crê. Porque na realidade, a fé salvífica não depende tanto de você quanto de Deus operar em você o dom da fé. João 6,36, Jesus questiona isso. Vocês sabem, mas ainda assim não creem. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Ele está fazendo referência aí ao sinal da multiplicação dos pães. Você imagina aí por um momento, e antes que você diga, meu Deus, como é que alguém pode ser assim tão tapado, né? Está diante dos olhos e não vê. Eu quero declarar para você, pelo que esse texto vai nos dizer, é que se o Senhor não abrir os nossos olhos, ou os olhos de qualquer pessoa, é impossível que a gente apreenda a realidade de quem Jesus Cristo é. A menos que Deus haja favoravelmente na minha e na sua vida, nós jamais creremos, ainda que vejamos grandes sinais. A fé salvífica não depende da iniciativa dos homens, mas é uma prerrogativa de Deus. Isso está escrito aí no verso 37 do capítulo 6. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Algumas pessoas acham assim, olha, quando Deus mandou Jesus, Ele ordenou uma graça comum a todos os homens, de tal maneira que todas as pessoas, depois da vinda de Jesus, possuem uma condição natural de crerem. Elas creem se quiserem. Mas preste atenção no que o texto diz. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Se a compreensão de que a ação do Pai foi dar esta graça preveniente, essa graça anterior, essa graça comum a todos os homens, de crer, de acordo com esse versículo, a consequência seria que todos viriam a Jesus. Se todo o que o Pai me dá e o que o Pai deu foi a graça para crer, então deveria se cumprir o restante do versículo. Todos deveriam ir a Ele. Mas não é o que acontece. Esse versículo é muito específico para determinar que Deus Pai tem um plano e Ele cumpre esse plano ordenando pessoas a irem à fé em Jesus Cristo. Não é uma questão de querer, eu querer. É uma questão de Deus mandar. É interessante que as pessoas muitas vezes resistem a essa palavra para quererem dizer que Deus seria injusto se Ele ordenasse algumas pessoas para a vida e Ele deixasse outras cumprirem a sua própria vontade, que era viverem sem eles. Só seria injustiça, querido, se Deus tivesse uma obrigação para com todos os seres humanos. E Deus absolutamente não deve nada a ninguém. Quando Deus age na sua prerrogativa de salvar pecadores, Ele o faz por misericórdia. A justiça é dar a cada um o que merece. E você sabe o que eu e você merecemos? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Se eu e você recebermos justamente a punição pelos nossos pecados, ninguém pode acusar Deus de injusto. Muito pelo contrário.
Deus será glorificado porque Ele é um justo juiz. Mas, por outro lado, se a graça salvífica de Deus se estende a mim e a você, nós também não podemos dizer, eu fiz porque eu quis, eu alcancei porque eu me esforcei. Ora, se é graça, se é prêmio, se é favor imerecido e não prêmio, eu não posso jamais debitar à minha conta o fato de eu querer Deus. Foi por causa dele. Eu exaltarei no céu a misericórdia de Deus para com aqueles que creram. E a justiça de Deus sobre a vida daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Ou antes, daqueles que pecaram e ficaram distantes da glória de Deus. O sentido, portanto, é de uma escolha pessoal de Deus. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O versículo conclui, queridos, nos dando também uma outra doutrina preciosa, que é a perseverança dos santos. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e eu, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso nos remete ao apóstolo Paulo, quando ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É segurança total, é segurança absoluta. Se Deus resolveu salvar, Ele nos levará seguros até o céu. Isso não quer dizer que Deus não use da disciplina na minha e na sua vida. Algumas pessoas pensam que quando Deus resolve salvar alguém, essa pessoa irá de qualquer maneira para o céu. Deus resolveu salvar fulano, mas fulano bebe, fulano se prostitui, fulano rouba, fulano mata, fulano faz tudo. Mas uma vez que Deus quis salvá-lo, essa pessoa impreterivelmente está salva. Ela vai para o céu de qualquer maneira. Não seja tolo. O Deus que ordena o fim, que é a salvação, Ele também ordena os meios. Ele ordena a pregação do Evangelho, Ele ordena a regeneração, Ele ordena a santificação na nossa vida. Não faz sentido algum você acreditar que uma pessoa que só produz frutos maus seja uma boa árvore. Não. Aquele que é nascido de Deus produz fruto do Espírito, produz fruto digno de arrependimento. A vida da pessoa muda. Não quer dizer que ela seja perfeita, mas quer dizer que ela vive aos pés de Jesus. Ela pode falhar, mas ela sabe que coisa alguma vai separá-la do amor de Deus. Aquele que recebe o favor imerecido de Deus pode ficar absolutamente tranquilo que de maneira nenhuma será rejeitado no final. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa garantia, queridos, nós temos do próprio Jesus Cristo. E está baseado em quê? Jesus vai dizer, o fato de eu poder garantir isso a vocês é porque eu cumpro a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai, diz João, versículo 6, 39 e 40, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa então é a mensagem que Jesus trouxe àquele povo. Eles perguntaram, que sinal você dá? Ele disse, eu já dei um sinal imenso, eu multipliquei os pães para vocês. Moisés deu o maná, mas ele não deu o verdadeiro maná sou eu. Eu sou este enviado dos céus para que qualquer um que creia em mim tenha a vida eterna. Logicamente que essa declaração de Jesus causou um efeito, gerou uma reação naqueles
que estavam ouvindo isso. A reação deles é o famoso mimimi, né? Mimimi. O texto vai começar nos dizendo aí no verso 41, dizendo: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Você lembra do maná? Jesus tirou o maná e disse: eu sou o pão, o verdadeiro pão sou eu. O verso 42 mostra o que aqueles homens estavam dizendo. Eles estavam murmurando, falando baixo, resmungando. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz: desci do céu? A indignação daqueles homens era esse fato. Quem foi que disse para esse menino que ele desceu do céu? Nós conhecemos José, nós conhecemos Maria, nós conhecemos seus irmãos, suas irmãs que estão aqui conosco. Como, pois, ele vai dizer que desci do céu? Ele está ficando doido? Será se ele quer enganar essa multidão que veio? A resposta de Jesus é o famoso cortou baixo, né? João 6,44 vai dizer uma frase que corta aquele questionamento dele, dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha, essa frase aí, se o Pai que me enviou não o trouxer, o verbo para esse trouxer é como que arrastar, tá certo? O sentido aí é arrastar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não adianta vocês murmurarem, porque essa questão aí de crer que eu sou o pão da vida não depende de vocês, meu amigo. Depende de Deus. A menos que Deus traga a essa pessoa essa revelação, vocês não vão conseguir compreender isso. Não vai adiantar. Parem de mimimi, parem de murmuração, parem de ficarem falando pelos cantos, porque esse dom da fé é algo que Deus dá a quem Ele quer. E veja a força desse argumento de Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem pode ir a Jesus sem que o Pai queira? Ninguém. E quem o Pai arrastar até Jesus, irá até Ele. Você percebe aí que o próprio Jesus coloca a causa da salvação não nos homens, mas no próprio Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E se Ele trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45 diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Mais uma vez, se o sentido aqui é uma graça preveniente que se expõe para todas as pessoas, o fato é que todos aqueles que o Pai trouxesse, arrastasse a Cristo, seriam salvos. Mas não é o que nós vemos. Então o sentido desse serão todos ensinados por Deus tem que ser compreendido no contexto do versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem são esses que o Pai vai trazer a mim? Aqueles que são ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. A ação de Deus arrastar não é semelhante, por exemplo, o verbo é o mesmo, mas não é semelhante à rede que Pedro lançou do lado do barco e arrastou com os peixes de dentro. O sentido aí é que o Pai usa esse ensino espiritual por meio do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e juízo, para nos arrastar para Jesus, nos atrair para Ele. Somos ensinados, todos quem? Todos os que estão destinados para a vida eterna, somos ensinados por Deus. E todo aquele que do Pai ouve e aprende, fatalmente vai a Cristo.
Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Ele está dizendo aqui que esse ser ensinado por Deus não é como alguém sendo ensinado por um ser humano, mas é espiritual. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu queria que você parasse, você pegasse aí um lápis, uma caneta e marcasse na sua Bíblia. Verso João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu quero que você marque isso. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. É interessante que o tempo original no grego é esse mesmo. Não é um tempo futuro. Não é que quando você morrer, Deus vai fazer uma contagem das suas boas obras para dizer, deu certo, passou, pode entrar. Não, a certeza da vida eterna, ela começa aqui e agora. Quem crê, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Ele vai exatamente nos dizer novamente o que ele falou nos versos 39 e 40. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai que arrasta pessoas para Jesus, sem a qual a pessoa não vai ao Filho, a vontade é que aquele a quem Deus encaminha para o Filho, esse tenha a vida eterna. Jesus então repete nos versos 48 em diante, a mesma declaração que ofendeu os judeus. Eles reclamaram, como é que esse jovem que nós conhecemos aqui está dizendo que desceu do céu? Jesus reafirma, o maná que Moisés deu não era o maná verdadeiro. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ora, então você tem que entender aí que Jesus já está falando de uma realidade espiritual. Os pais, os antepassados, comeram o maná no deserto e morreram. Mas com Jesus Cristo a história é diferente. Ele é o pão que desce do céu para que qualquer um que dele comer não morra. Verso 51, Jesus reafirma, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Queridos, Jesus tinha assim esse lado provocativo, né? Parece que a coisa vai se encaminhando. Ele já havia mostrado o sinal da multiplicação. Ele já assentara que Moisés não dera o pão verdadeiro, ele já assentara que o Pai estava dando o pão verdadeiro, o pão que veio do céu, que era ele mesmo, e agora ele diz assim, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso deu um nó na cabeça de quem estava ouvindo, né? Porque o judeu jamais, em tempo algum, tocaria em um cadáver, porque ele se tornaria impuro. Na realidade, toda vez que acontecia de tocar num cadáver, num funeral, em alguma coisa, ele se tornava impuro cerimonialmente. Quando Jesus diz, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, aquilo deu um tilt na cabeça do povo, né? Como assim? Ele vai dar a sua carne? Nós vamos comer a carne, é isso? Produção, confirma, ele está dizendo que nós vamos comer a carne dele. O povo, e é interessante você perceber, a menos que o Espírito Santo abra a mente das pessoas para que elas entendam o sentido espiritual dos discursos de Jesus,
eles ficam totalmente sem sentido. Você lembra, quando no capítulo 3, Nicodemos vai visitar Jesus, Jesus diz, você precisa nascer de novo. E ele diz, como assim? Pode um homem velho voltar à barriga da sua mãe e nascer de novo? Não entendeu nada, né? Quando Jesus fala com aquela mulher no poço, a mulher do poço de Sicá, em João 4, ele lhe fala que a água que ele dá, que se ela soubesse quem estava falando com ela, ela é que pediria água. E ele daria água para ela, água que saltaria para a vida eterna. A mulher disse assim, como assim? O senhor não tem nem balde para tirar a água do poço, o poço é fundo. E agora Jesus diz, eu darei a minha carne, o pão que eu vou dar é a minha carne. A turma despirou de vez. Canibalismo. Esse cara não pode ser de Deus. Isso, queridos, ilustra muito bem o fato de que se Deus não abrir o entendimento de uma pessoa, ela jamais compreenderá as verdades espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Por quê? Porque elas se percebem espiritualmente. Eu me lembro de certa pessoa a quem nós estávamos evangelizando, e a pessoa defendia uma certa posição teológica a respeito da intercessão dos anjos, dos santos, a respeito da excelência de Maria, e nós citávamos a Bíblia, nós falávamos da Bíblia, nós mostrávamos na Bíblia uma porção de coisa, e a pessoa disse assim, a menos que Deus mude a minha cabeça, eu vou morrer acreditando nisso. E na hora que a pessoa falou isso, eu disse, tá certo. E eu disse para os que estavam comigo, já chega, não tem mais o que falar não. O problema dessa pessoa não é falta de conhecimento. O problema dessa pessoa é falta de iluminação. O que ela precisava saber, ela já soube. E a menos que Deus operasse na vida daquela pessoa, ela jamais compreenderia as Escrituras. E aqui é um bom exemplo disso daqui. Jesus estabelece um grau de superioridade em relação a Moisés, em relação ao maná. Aquele pessoal começa talvez a sentir, e de repente Jesus diz assim, não, o pão do céu que eu vou dar para vocês é a minha carne. E o pessoal não consegue compreender. Verso 51, Jesus reforça isto dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu achei interessante essa figura do pão vivo, porque me remeteu à mensagem que Jesus pregou àquela mulher em Sicar, da água viva. Aqui é o pão vivo, a turma não entendeu. Lá era a água viva, João 4, 10 e 13. E a mulher também não entendeu. As pessoas não compreendem, a menos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, então, aqui começa a usar uma metáfora que ilustra bem o que ele disse antes. Olha, não murmurem. O que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. E agora ele vai fazer uma ilustração usando essa metáfora. Quer ver como é verdade? Eu vou lançar para vocês aqui uma história e vocês vão ver quantos vão entender, a menos que o Pai desvende os seus olhos para que eles possam ver. Jesus usa a metáfora da carne e do sangue. Versículo 52, isso causa na cabeça daquele povo um nó. Eles não conseguem entender. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Não faz sentido. Que assim, vai dar carne, a carne. Não é? O pão é a sua carne.
53 diz: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aí você imagina, então, o alvoroço no meio daquele povo. Por quê? Porque eles não entendiam a metáfora, e tem gente que ainda não entende. O resultado prático disso você vai ver em João capítulo 6, versículo 66. Desde então, a partir desse discurso de Jesus, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus demonstra que, a menos que Deus abra o entendimento da pessoa e lhe faça ver, como ele usa a figura, arraste essa pessoa a Jesus, o resultado vai ser esse: incompreensão e descrença, abandono e apostasia. Aquelas pessoas, não conseguindo entender o que Jesus falava, eles disseram: esse discurso é muito duro. Na cabeça deles, Jesus estava sendo literal. Nós temos que participar com esse rabi, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Só que o que Jesus estava falando ali não tinha nada a ver com canibalismo, mas era o que passava na cabeça deles. Eu preciso destacar uma coisa. Primeiro, apesar da referência ao pão dos céus, que é a sua carne, e o sangue, que é bebida, e você vai imediatamente associar esse fato a quê? A ceia, os elementos da ceia, não é verdade? O pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O contexto aqui não tem nada a ver com ceia. Jesus não está usando esse texto para ensinar absolutamente nada sobre a Santa Ceia. Esse texto não é sobre a ceia do Senhor, mas sobre ter fé em Jesus Cristo. Ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Mas como é que alguém pode crer nele? Desde que tenha unidade com Jesus Cristo. O propósito de João, nós vimos isso quando começamos a estudar esse evangelho, era evangelístico. João capítulo 20, versículo 31, a palavra nos diz que Jesus tinha praticado muitos outros milagres, né? Mas João diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, tudo aquilo que João escreve é para que a sua audiência, para que os seus leitores venham a crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que, crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. O texto aqui não está falando sobre ceia, o texto aqui está falando sobre fé em Jesus. Ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E as pessoas ali ficam: como assim? O que é que Jesus está dizendo? Primeiro, Moisés não deu o maná verdadeiro. Quem dá o pão verdadeiro, o maná verdadeiro, é Deus. E esse pão é Jesus. João 6,32, disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu
o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. A segunda coisa que Jesus diz, ele dá esse pão a quem quer. E não adianta ficar resmungando, porque isso é prerrogativa dele, de Deus. Versículo 37, isso é o que Jesus já afirmou, né? Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Versículo 41, os judeus estavam murmurando, né? E versículo 44, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei. Terceira coisa que Jesus afirmou é que aquele que o Pai deu a Jesus certamente virá a ele e será perseverante até o final. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O que Jesus está colocando até aqui não tem nada a ver com ceia. É verdade que o pão e o vinho, o sangue, o pão e a carne, eles vão ter um significado na ceia, mas não é o que está acontecendo aqui, entenda. E eu não posso, em sã consciência, fazer esse paralelo, porque ainda não havia esse sentido neste momento. O que Jesus está deixando bem claro aqui é que todo aquele que crê nele tem essa unidade, assim como quem se alimenta e aquele alimento passa a fazer parte da sua vida, dos seus tecidos, dos seus órgãos, do seu sangue. Todo aquele que se alimenta de Jesus vive por ele. Ele está usando uma metáfora para nos ensinar, né? É uma comparação que Jesus está fazendo entre a alimentação e o relacionamento do discípulo com o mestre. Tem a ver com a união mística do crente e Jesus no seu corpo. Assim como o alimento e a bebida passa a fazer parte do corpo que o toma, assim também quem crê em Jesus, dele se alimenta e se beneficia. Veja bem, eu vou lhe mostrar aqui que o que Jesus está falando a respeito de pão, de carne e sangue, não tem a ver com ceia. João 6,54, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, tá certo? Jesus disse aí, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Para você ter uma ideia de que essa palavra não é literal, você pode olhar no próprio Evangelho de João e em alguns outros textos bíblicos o que significa a mesma coisa, ter a vida eterna e ser ressuscitado no último dia. Qual é o paralelo que existe? Veja aí em João capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Perceba aí que é a mesma frase que ele usa no versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do meu Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando Jesus fala comer a sua carne, beber o seu sangue, ele está fazendo uma comparação, está usando aí uma figura de linguagem para o que ele já falara antes, que é aquele que vê o Filho, aquele que crê nele. João 6,44 vai dizer também, João 6,47, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,54, quem come do sangue, bebe, quem come da carne, bebe do sangue, tem a vida eterna. João 6,47, aquele que crê em mim tem a vida eterna.
João 3,15, o famoso João 3,15 e 16, não é? Deixa eu me pegar aqui, João. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 11,25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o que Jesus está deixando claro aí para nós, queridos, é que quando ele usa essa figura, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele está usando uma comparação com crer nele. Por isso que eu lhe digo que não tem nada a ver, nesse momento, nada a ver é muito forte, porque acaba tendo, né? Mas nesse momento não tem qualquer relação com a ceia do Senhor. A metáfora do alimento, né? A carne como comida e sangue como bebida, indica na realidade uma apropriação íntima, interna da obra remissória de Jesus na cruz, pela fé e pela fé somente. Olha só isso aqui, né? Quando ele fala carne e sangue, você pode associar a carne à humanidade de Jesus e o sangue como a vida de Jesus. Ele diz lá em cima, eu sou o pão de Deus. Eu sou aquele que dá a minha vida pelo mundo. Então, essa figura, na realidade, Jesus está apontando para o seu sacrifício remidor da humanidade. Ele está profetizando que, por meio da sua morte e ressurreição, ele iria trazer a vida eterna a todos aqueles que nele crescem. E aqui fica a ideia final para nós nesse texto. É possível que alguém tenha Jesus, em certo sentido, e não o conheça. Aquelas pessoas viram o Jesus poderoso fazer um milagre tremendo, coisa dos tempos de Moisés. Ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Com o mínimo, ele fez o incontável. Aquelas pessoas, de uma certa maneira, tinham Jesus. Mas o que nos mostra aqui é que essas pessoas não o conheciam de fato. Isso pode acontecer na sua vida. Talvez você conheça Jesus pelas aulas de catecismo, pelas pregações aqui mesmo pela igreja. Pode ser que você esteja acostumado com Jesus, mas ainda não desfrute de uma vida de intimidade com Jesus Cristo. É como aquele livro bonito que você tem na estante, talvez até ainda embrulhado no plástico que chegou. Eu tenho alguns que eu sempre compro o livro, e vai, não vai, eu olho para a minha estante e eu vejo grandes livros, mas ainda embalados, porque ainda não tive a oportunidade de abrir e lê-los. Eu os possuo, mas eu não me apropriei dos pensamentos deles. Eu ainda não interiorizei, eu ainda não engoli, eu ainda não comi, eu ainda não bebi daquelas fontes. Há pessoas que estão desse jeito. Elas têm o Jesus da religião, elas têm o Jesus da história, elas têm uma ideia sobre Jesus, mas ainda assim Jesus não faz parte da sua vida.
porque nunca tiveram Jesus em si. Tiveram Jesus consigo, mas não em si mesmos. Eu queria encerrar pensando nisso. O sacrifício de Jesus, aquela carne e aquele sangue que Jesus disse que dá a vida eterna. Esse sacrifício de Jesus, ele é suficiente para a salvação de qualquer pecador. É suficiente para perdoar os meus pecados e perdoar os seus pecados. Mas pode ser que você esteja apenas ouvindo isso, sem que isso tenha se tornado parte da sua vida. Como é que você sabe se você ainda não interiorizou Cristo? Se você ainda não comeu da sua carne, se você ainda não bebeu do seu sangue? Quando você acha que o sacrifício de Jesus é insuficiente para lhe deixar em paz com Deus. Bom, Jesus fez muita coisa, mas eu tenho que fazer aqui alguma coisa para que Deus me aceite. Você está dizendo, em outras palavras, que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Você precisa aprimorar. Isso, infelizmente, está na mente de muitas pessoas. As pessoas acham que a salvação vem das boas obras. E Jesus, repetidamente, neste Evangelho de João, nos diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos salvos tão somente pela fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus não é um simples aceite mental. Eu acredito que Jesus nasceu lá em Belém, eu acredito que Maria concebeu do Espírito Santo. Sim, eu acredito. Eu acredito que ele teve os 12 discípulos, eu acredito. Tudo isso daí. Não. Muito mais do que um simples conhecimento histórico, a fé em Jesus Cristo envolve esse conhecimento, envolve um reconhecimento da sua necessidade dele e, por fim, o elemento da confiança. Você acreditar que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi por você. Particularmente por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículos 50 e 51 diz: este Jesus é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ele nos prometeu: se alguém comer deste pão, que é ele, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você pode trocar essa expressão do mundo pelo seu nome. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do fulano, pela vida do John, que eu darei pela vida do Evaldo, que eu darei pela vida do Sérgio, pela vida do, coloque o seu nome. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu uma vida reta, sem qualquer pecado, para que por meio do seu sacrifício voluntário, ele transferisse toda a justiça da sua vida para nós. E nós, naquela cruz, transferimos todos os nossos pecados para ele. Por isso que, naquele momento de horror, Jesus fala ao Pai: por que me desamparaste? Ele estava sozinho. Não porque Deus o houvesse esquecido, mas porque naquele momento exato, Deus o fez maldição no nosso lugar. O castigo que era merecido a mim e a você, recaiu sobre ele. A justa ira de Deus foi depositada na pessoa de Jesus. Ele padeceu a morte para que eu tivesse vida.
Você pode ter um relacionamento com Jesus, assim como alguém tem um livro lacrado na sua prateleira. Ele é seu, ele está disponível, mas você não o conhece verdadeiramente. Eu queria lhe desafiar a hoje mudar essa realidade. Jesus Cristo é alguém querido para você? Jesus Cristo é alguém que ocupa a sua mente? Pois muito bem, hoje talvez seja o melhor momento para que você diga para Ele: Senhor, eu não quero te conhecer à distância, eu quero que Tu sejas meu, eu quero me voltar para Ti, assim como a carne me alimenta, o pão me alimenta, eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero o Senhor correndo nas minhas veias. Eu quero o Senhor fazendo parte da minha vida. Eu quero ser teu, Jesus. Você pode fazer isso. O que te impede? Ah, pastor, tem tanta coisa errada na minha vida que eu preciso melhorar. Se você pudesse melhorar sozinho, você já tinha melhorado, não é? Se você pudesse viver uma vida melhor, você já tinha vivido. Sabe por que é que você não pode viver uma vida melhor? Porque todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não faz o que quer, faz o que o seu amo, o seu dono manda. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer esse domínio do diabo sobre as nossas vidas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se mostra como o pão da vida. Moisés, vocês gostam de Moisés? Ele deu um maná que da noite para o dia se estragava. Deus dá a vocês o pão vivo que desceu do céu. Esse, garantidamente, lhe dará segurança por toda a vida e até a eternidade. Aquele que crê nele não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Queria então que você, nessa noite, considerasse isso. Será se eu não estou conhecendo Jesus de longe? Essa noite eu queria conhecê-lo de perto. Essa noite eu queria que ele fosse o dono da minha vida. E você pode fazer isso. Arrependa-se dos seus pecados. Clame pela salvação que há em Jesus Cristo e receba pela fé a promessa que ele fez. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Queria orar com você nesse momento. Se você deseja de fato que Jesus Cristo seja presente em você, perdoe os seus pecados e lhe conduza seguro à vida eterna e que lhe ressuscite no dia final, eu queria que você orasse, que você conversasse com Deus do seu jeito. Apenas diga para Ele o que você queria. E eu estarei orando aqui por você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos por Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Nós tomamos, Senhor, de fato a sua carne e nós bebemos o seu sangue. Nós declaramos que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós o recebemos na nossa vida, Senhor, para que Ele seja o dono, para que Ele mude o que precisa ser mudado, para que Ele torne melhor aquilo que os homens podem reconhecer de bom em nós. Mas salva-nos, Senhor. Nós não queremos estar distantes de Ti, nós queremos viver contigo. Abençoa o teu povo, abençoa este e aquela que nesse momento oram e pedem: Jesus, tem compaixão de mim, salva a minha vida. Que essa pessoa receba, de acordo com a tua promessa, a vida eterna e possa se alegrar na certeza de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As tuas promessas permanecerão para sempre. E nós te agradecemos agora
e por toda a eternidade, pelo que Jesus Cristo fez por nós, pela sua morte expiatória, pelo sangue que foi derramado na cruz, o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Qualquer coisa, se você precisar de ajuda, quiser conversar, quiser oração, manda uma mensagenzinha aí no YouTube, deixa a sua mensagem e o pessoal da Secretaria da Igreja vai encaminhar o seu pedido a mim ou ao pastor Sérgio e nós vamos estar orando com você, conversando com você de acordo com o seu pedido. Amém? Quero encerrar sendo canal de bênção na sua vida. Seja também um canal de bênção na vida de quem está aí perto de você. Dê a mão para quem está perto de você, tá? Pode lavar antes com álcool gel. E você abençoe quem está aí perto de você. Diga: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E é na paz de Jesus, irmãos, que nós nos despedimos de vocês. Uma boa semana, até a próxima, em nome de Jesus. Quero só lembrar a você que toda quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Quarta, 19h30, transmitido aqui pelo YouTube. Nós vamos tentar colocar também em outras plataformas, mas por enquanto YouTube, tá? O sábado, 19 horas, é 19 ou é 19h30? O sábado, 19, né? 19 horas, nós temos o Pergunta para o pastor Sérgio está afiado aí, respondendo tudo, viu? E no domingo, 18 horas, nós temos o Geração Betânia, nossa ministração para crianças. Você deve trazer o seu filho, as crianças estão aprendendo do Senhor de forma maravilhosa. Domingo, 18 horas e domingo, 19 horas, esse culto em que nós celebramos a Deus. Quero agradecer você, peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva e se já é, dê o like aí para que a gente possa estar subindo aí nos Trend Topics do YouTube, né? Na realidade eles têm aí um algoritmo que quanto mais visualizações há, quanto mais curtidas há, quando alguém faz uma pesquisa, o nome, o programa da igreja, ele surge mais elevado, né? Então, quanto mais você der o like, mais fácil que alguém nos ache na internet, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus. Tchau, tchau.